Olá, tudo bem? Meu nome é Renata, sou engenheira de aquicultura, formada pela UFSC, sou mestre e doutora em aquicultura, também formada pela UFSC. Meu doutorado foi sobre dietas de inverno para tilápia, que é a aula que eu vou ministrar hoje para vocês. Aqui o tema é dieta de inverno para tilápia, mas quando der para abordar para peixes de um modo geral, eu vou estar avisando para vocês. Então, por que a tilápia? Porque a gente trazia a tilápia para produzir necessitando dietas de inverno. Porque todo mundo sabe, ela é uma espécie oriunda da bacia do Rio Nilo, é muito produzida em regiões tropicais, mas ela é muito produzida também em regiões subtropicais. Mas por quê? Porque ela é uma espécie de crescimento rápido, alta qualidade de filé, tolerante a altas densidades, a ambientes adversos e estressantes, resistente a manejo, doenças, ela é rústica. Por tudo isso, a gente vai continuar com ela mesmo em ambientes adversos, né? Em ambientes subtropicais. Por quê? Porque a tilápia ela é muito produzida, né, como eu já falei, em regiões subtropicais. Esse aqui é um mapa que é de 2017, onde eu trago os 10 maiores produtores de tilápia e em relação aos seus respectivos climas. Aqui a câmera vai ficar um pouquinho em cima, mas eu vou mostrar para vocês. Primeiro, nós temos a China, em primeiro lugar, o país maior produtor de tilápia. Então, ela está toda numa região subtropical, né? Então, ela é cortada pelo Trópico de Câncer. Temos a Indonésia, que ela está todinha em cima da linha do Equador, então ela é todo tropical. Mas em terceiro lugar, temos o Egito, porque o Egito também é uma região subtropical e tem inverno rigoroso lá. Temos o Brasil, que a gente sabe, né, que também tem um clima subtropical e também tem frio no inverno, onde há a produção de tilápia. Aí tem Bangladesh, Filipinas, Tailândia, Vietnã. Então, todos esses países aqui são países produtores de tilápia em regiões subtropicais, com frio característico no inverno. Aqui é um outro mapa onde eu trago a média da temperatura do ar dessas regiões. Então a gente pode aqui, ó, observar bem aqui, ó, China, que é o primeiro produtor. Prestem atenção aqui no Egito. Ó, ela vai ter pontos verdes, então a temperatura ali no inverno vai ficar próximo dos 10 graus Celsius. E o Egito também tem muito ponto de altitude onde produz tilápia. Então, toda essa região aqui, onde é altamente produtiva, né, onde eles produzem bastante tilápia, é uma região que tem um inverno bem característico. Ó, deixa eu vir aqui, ó, no hemisfério norte, ó, janeiro, dezembro é bem frio. E aqui falando um pouco de Brasil. Opa. Passei sem querer aquele slide, mas vamos falar aqui. Falando um pouco de Brasil, a Santa Catarina é o quarto maior produtor de tilápia no Brasil, né? E o primeiro é o Paraná, né? Então aqui está Paraná, o quarto é Santa Catarina, São Paulo está aí em segundo e Minas eles ficam brigando, mas a gente vai pensar mais nessa região aqui, Paraná e Santa Catarina. São regiões que produzem muito tilápia e Paraná produz muito. E na região que produz tilápia, o inverno lá também é característico. Não é tão forte como Santa Catarina, mas lá também há relatos de frio durante o inverno e manejo de inverno para a tilápia, para ela resistir a esse frio repentino que acontece durante o inverno.
Mas até aqui em Santa Catarina, que eles produzem bastante também, aqui na região de Armazém, Massaranduba, são regiões que, por mais que produzem bastante no verão, no inverno também eles passam com peixe na água. E eles têm que ter uma manutenção durante o inverno, né? Para os peixes não sofrerem tanto. Aqui só mostrando bem direitinho, né? Onde que passa o trópico. Então chega a pegar até a parte de baixo de São Paulo. Então, São Paulo e quase todo o Paraná, eles são toda região subtropical, né? Que tem um inverno característico. Mas por que eu estou frisando tanto que a tilápia é produzida em regiões subtropicais, né? Que a gente viu lá naquele primeiro mapa, tirando a Indonésia, que é onde fica todo na região da linha do Equador, a, o resto dos países produtores de tilápia ficam todos em regiões subtropical, com frio característico, né? Então, há vários relatos na redução na produção de tilápia em relação ao frio, né? Então, aqui a gente pode relatar no sul do Brasil. Não sei se vocês já tiveram algum contato com produção de tilápia aqui pela região, mas tem vários relatos, né, de mortalidade, redução de produção ou até aumento de doenças, né, no sul do Brasil. Na China, eu trago aqui uma reportagem para vocês, onde teve um inverno muito rigoroso. E é uma reportagem onde esse tanque todo houve mortalidade devido ao inverno rigoroso, devido a baixas temperaturas da água. Mas aí não é só na China que há relatos. Há no Egito também vários relatos de mortalidade devido ao frio, Bangladesh, Filipinas, Vietnã, na Tailândia, Taiwan, no México, porque às vezes a gente acha que o país é quente no verão, mas aí a gente esquece que tem o inverno. E querendo ou não, é um inverno tendo a diferença ali de temperatura durante o inverno já reduz já pode ser danoso para a tilápia, né? Como a gente vê aqui nessa reportagem na China, né? Que aqui foi um frio muito intenso que morreu esse viveiro todo, ó. Aqui a gente tem outra reportagem, aqui é em Dionísio Cerqueira, né? Também é um relato onde a temperatura da água chegou a 14 graus Celsius, e morreram todos os peixes desse lago, né? Todas as tilápias desse lago. Então, sim, a mortalidade por frio é muito relatada e é um prejuízo para a tilapicultura. Né? Mas e por que eu estou falando tanto? Vamos tentar entender o que o frio faz nos peixes. Aí agora não é só tilápia, agora a gente pode generalizar para peixes de um modo geral. Então, com a queda da temperatura, diminui o metabolismo dos peixes, onde há redução do consumo de ração, redução do crescimento e declínio da imunidade. O que pode aumentar, né, levar ao aumento de enfermidades e aumentar a mortalidade. Então, isso já está bem claro. Eu trago aqui um gráfico onde a gente fez um experimento em Rio Negrinho, que fica no Planalto Norte, em divisa com o Paraná. E a gente observa aqui que no início do experimento, ali por abril, a taxa de alimentação era de 3 a 6% da biomassa. Né? E a gente alimentava durante 2 vezes ao dia. Né? E a temperatura média ficava sempre superior a 18 graus Celsius. Mas com o passar do tempo e com a chegada do outono e inverno, houve bastante redução na temperatura da água,
Então, a gente pode ver aqui uma queda na temperatura da mínima e da máxima. Ó, a cinza é a temperatura mínima, a preta a temperatura máxima, e aqui é o consumo de ração de duas dietas, né? Depois, mais para frente, eu vou falar. Então, aqui a gente consegue ver bastante a queda no consumo de ração em relação à temperatura. Então, com a temperatura inferior a 18 graus Celsius, aqui a temperatura chegou a 11, o consumo de ração reduziu para 0,75% da biomassa, que foi só para a mantença da sobrevivência dos peixes. Então, sim, a temperatura reduz muito o consumo de ração, o que leva na redução do crescimento. Ó, aqui, esse outro slide dizendo que a temperatura chegou a 11 graus Celsius por aqui. Aqui assim, aqui e aqui. Que foi entre o outono e o inverno. Nessas partes, nessa aqui onde eu estou mostrando. Mas aí, com o passar do tempo, né, foi terminando o inverno, foi vindo a primavera, a temperatura foi aumentando. Então, onde a temperatura ficou superior a 22 graus Celsius, a taxa de alimentação passou de 1,3% a 3% da biomassa. E aí a gente voltou a alimentar 2 vezes ao dia, né? Ah, esqueci de dizer. Aqui, quando estava nesse período crítico aqui, a alimentação era 1 vez ao dia, meio-dia, que era durante o período mais quente do dia. Então, era alimentação 1 vez ao dia, no período mais quente do dia, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Então, com o passar do tempo e o aumento da temperatura, a gente passou a alimentar 2 vezes ao dia e o consumo de ração passou de 1,3% a 3% da biomassa, aumentando bastante o crescimento dos animais. Então, sim, a temperatura afeta bastante o consumo alimentar. Aqui só para registrar o experimento que foi no Planalto Norte, que foi a divisa o Planalto Norte fica na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, e é uma região bem alta. E lá também se produz tilápia. Então, aqui a gente registrou a geada. Então, aqui, ó, de manhã, geada onde não tinha pego sol. E a gente foi dar uma olhadinha nos peixes, para ver como os peixes estavam, como é que os peixes tinham sobrevivido à temperatura. Acho que aqui nesse dia deu -2, na temperatura fora da água, né? De -2. Na água deu 11 graus. Mas sim, é possível produzir, né? Manter os peixes no inverno. Não produzir, digo manter os peixes no inverno. Aqui, para mostrar para vocês, esse é o gráfico temperatura e peso, né? Então, aqui no início do experimento, vocês podem ver que aqui, ó, os peixes tiveram um crescimento pontual, depois se manteve. Daqui até ali por outubro, né? Final de setembro, os peixes quase não cresceram. De outubro para dezembro, aí tiveram um crescimento exponencial. Aqui de novembro para dezembro mesmo, teve um crescimento bem característico. Por quê? Foi quando a temperatura ficou acima de 22 graus Celsius, que os peixes começaram a comer melhor, né? Mais em relação à biomassa, e aí eles conseguiram crescer e até ter diferença entre as duas dietas, né? A dieta ao Pro e a dieta controle. Eu vou falar um pouquinho, mas eu vou pincelar mais para frente. Essa é uma dieta só com ácidos graxos da série N6 e essa aqui são com ácidos graxos da série N3. Essa dieta aqui tinha DHA, né? Mas mais para frente eu vou pontuar melhor para vocês. Ah, tá. Então, aqui, ó, entre esses dois pontos, os peixes apresentaram baixo consumo alimentar,
mantendo somente a função fisiológica, sem apresentar ganho de peso. Então, os peixes comeram uma porcentagem de 0,75% da biomassa, foi só para mantença, é um consumo de ração só para mantença. Daqui de outubro para frente, onde teve um aumento das temperaturas, também refletiu no crescimento dos peixes, né? Porque eles comeram mais e eles cresceram mais. Qual que é outro ponto que a temperatura fria afeta? Né? Há uma redução na taxa metabólica, então podemos observar que é uma redução dos parâmetros bioquímicos e enzimáticos, há uma redução, né, uma alteração na glicose, no esterol, nos triglicerídeos, transaminase e no cortisol, porque o peixe fica mais estressado no frio também. Altera o equilíbrio e a atividade da microbiota intestinal, que não é só o metabolismo dos peixes que vai ter diminuído. Todo o metabolismo da microbiota intestinal também vai estar mais lento, né? Então, afeta até a atividade intestinal e reduz a atividade enzimática. Também há uma alteração metabólica, onde os peixes tendem a acumular mais gordura no fígado e nas vísceras. Então, e o que acontece, né, com os peixes? Porque todo mundo aqui sabe que os peixes são animais ectotérmicos. O que quer dizer animais ectotérmicos? Né? São os peixes, eles não conseguem controlar a temperatura do corpo. Então, a temperatura vai variar de acordo com a água, né? Como eles não vão aumentar a temperatura interna, então a variação tipo, a água esfriou, o peixe esfriou também. Ele não vai controlar essa temperatura interna. Então, a temperatura vai variar de acordo com a temperatura da água. E qual que é a principal resposta dos peixes a baixas temperaturas? A principal resposta a baixa temperatura dos peixes aumentar o grau de insaturação dos ácidos graxos pertencentes à membrana plasmática. Então, aqui, ó, esses ácidos graxos pertencentes nos fosfolipídios da membrana plasmática vai aumentar o grau de insaturação, para manter, assim, a fluidez da membrana plasmática. Porque o ácido graxo saturado, na temperatura fria, ela é mais rígida. Quando aumenta o grau de insaturação, ela fica mais fluida. É só pensarmos aqui num óleo de coco, numa gordura, numa banha suína, em temperatura ambiente, ela é sólida. Agora, se a gente pensar aqui no óleo de soja, no óleo de canola, que é cheio de N6 e tem um pouco de N3, ela é bem mais fluida. No óleo até se a gente pensar no óleo de oliva, ela é bem mais fluida, né? Porque ela tem um maior grau de insaturação. Já o óleo de coco, né? E a banha suína é cheio de saturado. Então, por isso que os peixes vão aumentar o grau de insaturação dos ácidos graxos da membrana plasmática, para manter a fluidez da membrana e manter a funcionalidade, porque a membrana tem que ser fluida para acontecer as trocas que acontecem né, para continuar sendo uma barreira, mas ser permeável e para ocorrer as trocas que são necessárias. Então, a temperatura vai interferir nas exigências dietéticas dos ácidos graxos. Combinado? Todo mundo aqui entendeu? Quem ficar com alguma dúvida na aula, pode mandar mensagem para a professora que a gente responde depois, tá? Mas aqui todo mundo entendeu o porquê
que às vezes, por que a temperatura afeta a exigência de ácidos graxos? Outro ponto importante também em relação à capacidade fisiológica né, dessa diferença, né? Porque vem a temperatura, os peixes já são estressados com o cortisol lá em cima, né? Aí cai a temperatura, já vai ter esse rearranjo dos ácidos graxos, então vai aumentar o grau de insaturação dos ácidos graxos na membrana plasmática, né? E aí quando volta o verão, que volta o calor, cadê? Aumenta o metabolismo e aumenta o consumo de oxigênio, e essa membrana plasmática está com alta capacidade com alto grau de insaturação. Aumenta os danos oxidativos, porque a capacidade do peixe de se reorganizar, né, e do metabolismo voltar a se organizar, não é tão rápida igual a temperatura. A temperatura vai aumentar muito mais rápido que a capacidade dos peixes de se reorganizar, né? Reorganizar a estrutura de membrana plasmática, se reorganizar metabolicamente. Então, isso é muito estressante para os peixes. Até a questão de. Isso eu vou deixar mais para frente. Mas isso é muito estressante, porque com o aumento da temperatura e o aumento do metabolismo, há o aumento do consumo de oxigênio. Isso pode levar a aumento de danos oxidativos no verão também. Então, dietas pós-inverno têm que ser riquíssimas em antioxidantes, né, em vitamina E, principalmente, para esse peixe ter uma resposta a esses danos oxidativos rápido em relação à temperatura e o aumento do metabolismo. Então, aqui nós vamos ver as respostas fisiológicas em relação à faixa de temperatura. Só um pouquinho. Ai, desculpa. Então, para a tilápia do Nilo, aqui agora a gente vai falar especificamente para a tilápia do Nilo, que são dados de literatura coletada só para a tilápia do Nilo. A faixa de temperatura ideal para a tilápia do Nilo é entre 26 e 30 graus Celsius. Mas a temperatura ideal de crescimento é 28 graus Celsius. O consumo alimentar reduz entre 40% e 50% a 22 graus Celsius. A alimentação cessa entre 20 e 13 graus Celsius. Há uma redução, a reprodução cessa entre 22 e 20 graus Celsius. O movimento voluntário, ela cessa entre 20 e 6 graus Celsius. E a temperatura letal varia entre 16 e 6 graus Celsius. Aí aqui eu quero mostrar por que a gente tem uma faixa tão grande entre a temperatura e a resposta fisiológica. O porquê? Queria que vocês pensassem um pouquinho. Porque o que vai interferir, né, nessa resposta? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou deixar vocês pensar mais um pouquinho e eu vou falar em relação ao aumento da temperatura. Com o aumento da temperatura, né, de 26, 28 a 30 graus Celsius, né, quando vem o início da primavera, ou às vezes a primavera foi frio e aí vem o verão e vem uma massa de ar quente bem rápida e a temperatura da água aumenta 10 graus, 15 graus de um dia para o outro. Então, esse aumento da temperatura rápida, né? Esse aumento da temperatura também é muito estressante para os peixes, porque os peixes já estão vindo de uma condição imunossuprimida, né? Do inverno, onde eles quase não consumiram, eles ficam estáticos, eles ficam com cortisol lá em cima, e a temperatura vem, aumenta muito rápido, no viveiro é muito alto.
a, Ah, por que que aumenta? E o que acontece? Pode levar também a mortalidade. Então, há muitos casos de mortalidade na primavera e no verão também, quando há um aumento muito brusco dessa temperatura. Por quê? Porque os peixes estão imunamente suprimidos, né? Estão magros, quase não consumiram ração, ração só para mantença, e aumenta rapidamente a temperatura. Então, a capacidade das bactérias voltarem ao seu metabolismo é muito mais rápido que os peixes. O nível de cortisol, até os peixes se reorganizar, a membrana plasmática, até voltar ao metabolismo dos peixes, vai ser muito mais lento que a capacidade bacteriana. Então, normalmente, essas bactérias vão estar muito mais virulentas que a capacidade dos peixes de se proteger. Porque os peixes vão estar com seu sistema imunológico fragilizado. Então, por isso que é importante ter uma alimentação adequada no inverno, onde os peixes vão se preparar para esse aumento brusco da temperatura, ou para o aumento da temperatura. Porque, querendo ou não, a temperatura da água ela vai aumentar muito mais rápido, o metabolismo das bactérias ali, dos vírus, desses vetores da tilápia vai ser muito mais rápido que a capacidade do peixe de se recuperar. Então, é muito importante também os peixes estarem preparados, não só para passar o inverno, mas também para estarem fortes o suficientes para entrar na primavera e no verão. Tá, agora eu quero ver se vocês pensaram. Aqui, ó. Tá vendo aqui a faixa temperatura letal de 16 a 6 graus Celsius. É uma diferença de 10 graus Celsius, né? Por que essa diferença aqui? Qual que é a diferença? Que alguns peixes morrem, algumas tilápias do Nilo, isso estou falando tilápia do Nilo, porque algumas tilápias do Nilo morrem a 16 graus Celsius e outros morrem a 6 graus Celsius. Por quê? Né? O que vai influenciar? Quais são os principais pontos na aquicultura? Nutrição, genética e manejo. Então, eu vou bater muito, muito nisso agora. Vou falar muito nisso. Porque não é somente, né? A nutrição é extremamente importante. Eu vou trazer outros relatos aqui. A nutrição é extremamente importante, mas nós vamos ver que genética também vai influenciar para os peixes serem geneticamente mais resistentes ao inverno e manejo. Porque não adianta também você ter uma genética boa, ter uma melhor dieta, melhor nutrição e cortar grama do lado do viveiro. Os peixes estão com cortisol lá em cima, vai estressar. Não adianta você ter a melhor genética, a melhor ração e botar um peixe pequeno. Peixe para inverno acima de 50 gramas. Abaixo, os peixes são muito suscetíveis. Então, essa faixa aqui, toda essa faixa de temperatura em relação à resposta fisiológica, depende não só da nutrição. A nutrição, sim, é muito importante, mas sem a nutrição sozinha não faz milagre. Então, são sempre esses três pilares. Esses três pilares: nutrição, genética e manejo. Agora eu vou trazer relatos para outras espécies. Então, aqui é para o catfish. A temperatura ideal de crescimento é 26 graus Celsius, mas a alimentação cessa entre 15 e 16 graus Celsius. Essa é a carpa comum. A carpa comum, a temperatura ideal é de 20 a 22 graus Celsius e a alimentação cessa a 8 graus Celsius. O peixe-leite,
eu peguei aqui na literatura entre 18 a 25 graus Celsius, temperatura faixa de ideal de crescimento, mas o consumo alimentar reduz 50% a 15 a 10 graus Celsius e a alimentação cessa entre 10 a 9. Aqui falando um pouquinho do salmão. A temperatura ideal é ali na faixa entre 11 a 17 graus Celsius, mas vai depender muito do peso do peixe, né? Que onde eu falei manejo é muito importante. Então, o peso que os peixes vão passar durante o inverno é extremamente importante e tem que estar alinhado à nutrição, né? Então, aqui para o salmão, peixes de 70 a 150 gramas, a temperatura ideal é de 18,8. E peixes de 150 a 300 gramas, a temperatura é de 14 graus Celsius, né? Há uma redução de 50% do crescimento em temperaturas de 6 graus Celsius, né? E começa a diminuir o crescimento dos peixes acima de 18 graus Celsius, né? Que para o salmão, ele tem os dois extremos, né? Tem um frio intenso, então tem lugares que o salmão é produzido que a temperatura chega a 4 graus Celsius, né? Então isso afeta bastante o crescimento. Não é porque ele é um peixe de clima frio que ele vai viver na água congelada. Ele não é um peixe de clima ártico, né? Então a temperatura fria também vai fazer mal para o salmão. Então, abaixo de 6 graus, o consumo de ração é reduzida, né? Aí 4, 2 graus Celsius, a temperatura da água afeta muito mais o consumo de ração e o crescimento. Mas sim, a temperatura alta também vai diminuir o crescimento dos peixes e o consumo de ração, né? Também vai afetar o salmão, além de deixar ele mais suscetível a doenças, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção, né? Você tem que... Porque a gente não vai conseguir controlar a temperatura exterior, né? Quando estão em viveiros ou no mar, a gente não tem como controlar a temperatura. Então, a gente vai ter que controlar a nutrição e o máximo do manejo que é possível ser controlado. E genética também, né? Então, a gente vai ter salmão mais resistente ao calor, salmão mais resistente ao frio. Não é uma particularidade só da tilápia. Então, isso se aplica a todos os peixes. Né? Então, aí agora eu quero deixar para vocês pensar. Eu vou gravar essa aula em 2 etapas. Será que só dietas de inverno é necessário? Será que a gente tem que dar uma dieta diferenciada só durante o inverno? Vou deixar vocês pensar um pouquinho e assistam a próxima aula, que aí a gente vai falar especificamente só sobre nutrição.